Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro. Nós estamos na última semana do tempo comum e hoje a igreja celebra com grande alegria, a memória da apresentação da Santíssima Virgem Maria ao templo. E o evangelho que nós vamos refletir está em Mateus, no capítulo 12, dos versos 46 aos 50. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nessa festa tão linda, da apresentação da Virgem Maria ao templo, nós vamos perceber que ela não está nos evangelhos, mas ela é tirada dos escritos antigos e do evangelho apócrifo de São Tiago, que ele é um relato histórico que vai dizer que Ana e Joaquim são os pais da Virgem Maria, eles eram estéreis. E eles fazem um voto a Deus, que se lhes concedesse a graça de um filho, eles o entregariam a serviço do templo, para ser educado e ser colocado a serviço do templo. E aí nasce Maria, nossa Mãe Santíssima. E aos 3 anos de idade ela é entregue ao templo para ser conduzida, para ser educada no templo, segundo as normas e diretrizes daquele tempo, e se colocar a serviço do Senhor. De lá ela saiu aos 12 anos, por volta dos 12 anos, porque já estava prometida a José para se casar com José. E é quando se dá a concepção de Jesus pela ação do Espírito Santo. Então a igreja celebra com grande alegria este momento, daquela que foi desde a mais tenra idade colocada a serviço do Senhor. E hoje nós vemos esse evangelho belíssimo, narrado por Mateus, e também o questionamento, de quem é a mãe e os irmãos de Jesus. E nós vamos ver nesse texto que Jesus aponta, ele estende a mão. Primeiro ele está falando à multidão, mas quando ele vai dar a resposta de quem é a mãe e os irmãos, ele estende a mão para os discípulos e aponta para aqueles que são verdadeiramente a mãe e os irmãos de Jesus. É aquele que ouve a palavra de Deus e faz a vontade do Pai que está nos céus. Ao estender a mão para os discípulos, ele está mostrando que ali aqueles que escolhidos, já por Jesus escolhidos, que estão a serviço, é preciso ter uma permanência e uma perseverança na caminhada. Todos nós somos filhos de Deus, mas verdadeiramente ser mãe e irmãos de Jesus é só aqueles que se colocam a serviço. E o exemplo de Nossa Senhora
é o mais belo exemplo daquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. E nós temos assim belíssimos relatos de Nossa Senhora. Após a anunciação do anjo, ela corre e vai em socorro de Isabel, sua prima, que está grávida. E nesse encontro, né, nós temos, que é referente ao Salmo de hoje, os textos do Magnífica. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O reconhecimento nessa proclamação que Nossa Senhora faz, né, no texto do Magnífica, que está em Lucas, o reconhecimento do agir de Deus na vida daquele que escuta a palavra e a coloca em prática. E assim deve ser também para nós, para as nossas vidas. Quantas vezes nós escutamos o Evangelho, escutamos a palavra de Deus, escutamos os ensinamentos do Senhor, mas de todas essas vezes, quais são aquelas que nós realmente colocamos em prática? Será que colocamos realmente tudo em prática? Será que nós podemos, né, pelo critério de que Jesus está colocando aqui para nós, colocando como somos colocados como mãe e irmãos de Jesus? Porque por esta palavra, a mãe e o irmão é todo aquele que está fazendo a vontade de Deus. Jesus sai aqui, não é mais a família, já não é mais aquela do parentesco sanguíneo, mas a família dos irmãos de Jesus, da mãe de Jesus, são aqueles que fazem a mesma coisa que ele faz, ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Então, nós precisamos pedir essa graça pela intercessão da Virgem Maria, que nos ensine a fazer a vontade de Deus. Ela teve toda a sua vida oferecida ao Senhor. Ela foi o exemplo daquela que no silêncio, na humildade, nos bastidores, como a gente costuma dizer, ela esteve lá, presente, em todos os momentos importantes da vida de Jesus. Ela esteve não só no nascimento, mas principalmente no final, na cruz. Ela estava lá de pé. Aquela que foi entregue a Deus para o serviço de Deus. Ela não renunciou ao seu serviço, não largou a sua missão pela metade. Ela foi até o fim, seguindo a Jesus e servindo a Deus, como era a vontade de Deus. O Papa Paulo VI, em 1964, ele consagrou o mundo inteiro ao coração imaculado da Virgem Maria e proclamou a Virgem Santíssima como sendo mãe da Igreja. Ela é a nossa mãe e nós não podemos e não devemos, escutando as vozes que até dizem da falta da importância dela, também entrar nesse time. Ela foi escolhida por Deus. E Jesus a aponta aqui, não como alguns dizem menosprezando, mas muito mais, dando a devida importância daquela que é verdadeiramente a mãe, a irmã e os irmãos que estão a serviço. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, ouvindo esse evangelho, seguindo o exemplo de Maria, possamos, atraídos pelo Pai, movidos pelo Espírito Santo, também cumprir a nossa missão de ser aquele que escuta a palavra, a coloca em prática e assim é considerado pai, mãe, irmão e irmãs de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.